Olá, sejam bem-vindos à live do PVE. Boa noite a todos e a todas. Hoje nós estamos aqui com uma grande convidada, Gabriele Schneider, que vai conversar um pouquinho com a gente sobre saúde mental das crianças em época de pandemia, um assunto bem pertinente para esse momento em que a gente está vivendo. E apresentando um pouquinho, né, a Gabriela, né, ela é psicóloga clínica, aperfeiçoada em terapias cognitivas e pós-graduanda em neuropsicologia e atua na clínica com atendimento direcionado ao público infanto-juvenil, adulto e idoso. Eu sou a Daniela Esti, atuo na gerência do projeto do PVE e fiquem bem à vontade, a gente vai ter um momento muito satisfatório. Gabriela, seja muito bem-vinda, obrigado pelo convite. Fique à vontade aí para se apresentar para o pessoal. Então, boa noite, gente, todo mundo aí, Dani. Quero agradecer muito pelo convite de estar conversando hoje aqui com vocês. Acho que a pandemia já é um assunto super relevante para muita gente, para todo mundo, na verdade. Estamos todos vivendo momentos bem desafiadores, mas é muito importante a gente poder conversar também sobre como a pandemia tem afetado as crianças. Então, esse é um assunto super relevante para quem convive diariamente com crianças em casa, pais, educadores, os professores online, quem tem irmãos, avós, enfim, para a gente poder entender um pouco melhor sobre como que a pandemia também afeta o emocional dessas crianças e os comportamentos dela. Então, vamos lá, vai ser super, super relevante, fico bem feliz da gente ter um espaço importante de troca sobre isso, que ainda que a gente discuta mais sobre como é os impactos nos adultos, a gente tem que abrir espaços para discutir como é que isso afeta as crianças também, né? Com certeza, Gabriela. Então, é importante a gente pensar, né, trazer para o pessoal, para a gente fazer esse bate-papo aqui, como é que a gente ajuda, né, a saúde mental das crianças e os adolescentes sem acesso à ajuda profissional, por exemplo, né? Como é que a gente, né, ajuda, sim, a gente ter esse acesso profissional, crianças e adolescentes, no caso, em casa, né, dentro de casa, em função da pandemia? Sim. Então, a gente pode pensar que a saúde mental das crianças, ela também depende muito de fatores de saúde mental dos cuidadores, né? Dos pais, dos cuidadores que estão em casa com essa criança. Então, por vezes, isso acaba refletindo muito. Por isso que o trabalho com as crianças, a gente sempre tem que considerar muito o trabalho com os pais. Então, isso é uma via de mão dupla, assim, da mesma forma que essas crianças elas estão enfrentando momentos desafiadores, a gente tem que avaliar como que esses pais estão enfrentando a pandemia, como que está sendo dentro de casa, como que eles têm lidado com as novas rotinas, para daí a gente começar também a pensar como que está essa criança, né? Porque uma coisa leva muito a outra. Se a gente tem os pais com a saúde mental mais afetada, mais atingida, por N motivos, né, por conta de uma ansiedade já naturalmente mais exacerbada, a economia também, e a gente estando lidando com muitas dificuldades, isso reflete diretamente na saúde dessas crianças. Então, a gente presta atenção em vários recursos que a gente tem aí, digitais, e também com os professores, que às vezes são, muitas vezes, né, a porta de entrada importante para sinalizar para os pais e para o psicólogo da escola, ou enfim, o psicólogo clínico, de que alguma coisa aí não tá funcionando tão ok, né? Conhecendo já o comportamento dessa criança em outros ambientes, na aula online também se consegue captar um pouco de como é que está a interação dessa criança, a gente consegue observar alguns comportamentos e isso a gente já pode sinalizar para esses pais o que, que a gente pode fazer, quais recursos a gente pode se basear quando a gente não tem acesso ao profissional, né, ao psicólogo, o que também é um ponto-chave, assim, é super importante e por vezes sim, a gente não tem acesso, mas aí a gente começa num diálogo mais direcionado com esses cuidadores de como eles podem ajudar essas crianças em casa, né, eu desenvolvi um material que está no Instagram, que eu tenho postado semanalmente um conteúdo psicoeducativo para pais e cuidadores a respeito das emoções das crianças. Isso é uma coisa bem importante, porque por vezes a gente
desconsidera, às vezes sem querer mesmo, o que aquela criança está sentindo, é birra ou ela está irritada, mas o que essa emoção está querendo dizer, né? Emoções básicas como raiva, medo, nojo, tristeza, alegria, são importantes da gente psicoeducar eles de por que essas emoções existem, o que elas me fazem sentir, o que elas querem me dizer. Então, isso já é uma porta de entrada importante, né? A criança se sentir ouvida por quem quer que seja, já é um ponto-chave. Se sentir ouvido por figuras de cuidado, por figuras que ela representa, que são de confiança, isso é um dos pontos chaves para a gente começar a pensar a preservação da saúde mental das crianças agora no tempo da pandemia. Certo, perfeito isso, porque faz a gente pensar, né, seguindo uma lógica para a gente poder pensar essa tua primeira fala, que é bem isso que tu traz, né, em crianças que ainda não expressam os seus sentimentos, né, por meio das palavras, né, crianças menores, né, como Sim. identificar esse sofrimento, né, como identificar que a criança, daqui a pouco ela está um pouco triste, não é só porque ela está entediada, mas é porque alguma coisa está acontecendo. Como é que a gente pode identificar isso dentro de casa, né? Para a criança que ainda não tem, expressa esse sentimento de outra forma que não a fala, que não a palavra, né? Que não dizer estou com problemas, né? Como é que a gente pode sentir isso nessa criança? Sim. Uhum. Bom, no trabalho psicológico infantil, a gente trabalha de uma forma muito lúdica, né? Uma forma acessível à criança. Então, dificilmente ela vai chegar pra gente e vai dizer, olha, não tô bem, tô enfrentando problemas, digamos assim. Da mesma forma que o adulto já tem essa racionalização, digamos assim, de que ele vai chegar e verbalizar isso, né? A criança, ela pode apresentar, principalmente as menorzinhas, assim, as que não falam ainda, são mais, enfim, menores, elas têm muitas vezes um efeito importante no sono, elas têm um efeito muito importante na alimentação, podem ser crianças que ficam mais chorosas, apresentam mais um comportamento ainda mais infantilizado, né? Então elas podem até perder um pouco o controle de fazer xixi na cama, de às vezes ter mais pesadelo. Isso mostra muito ainda que no momento atual a gente tenha que entender que períodos de maior ansiedade, maior tristeza, eles fazem parte do cenário natural, né? É importante muito ressaltar isso, que a gente não pode esperar que a criança tenha um super rendimento e que ela enfrente isso de uma forma muito saudável, porque ela estar mais triste ou ficar mais nervosa é também esperado. Daí a gente pensa, bom, isso é natural, é uma criança saudável que está demonstrando emoções assim como nós adultos, né? A gente também pode estar enfrentando dias mais desafiadores, dias menos desafiadores e oscilado. Mas com certeza, assim, em crianças menores a gente observa bastante, vem o relato dos pais de que não tá comendo bem, não tá dormindo bem, e que isso tem refletido no dia seguinte, né? A criança não dorme bem à noite, então no dia seguinte ela já fica um pouco mais irritada ou fica mais sonolenta, daí isso também afeta, é uma corrente, né? Isso daí afeta o sono de novo da próxima noite. Então, são pontos importantes para a gente prestar atenção, né? Cada criança tem um funcionamento único, bem singular, mas a gente consegue perceber, com base no relato dos pais, o que tá mais impactado aí. Ótimo. Pessoal que está participando da live pode ficar bem à vontade para colocar suas dúvidas e suas perguntas no chat, né? Um grande abraço aí, sejam bem-vindos. A gente tem cidades aí participando, cidade de Esteio, Três Marias, Minas Olha Gerais, aí. Comaçari, Bahia, Escola Municipal Geralda Márcia Pereira Gonçalves, Gonçalves Três Marias, Minas Gerais, Cantagalo, Rio de Janeiro, Escola Municipal Geralda Márcia Pereira Gonçalves. Gente, muito obrigado aí pela participação, né, e ter um tempinho aqui para a gente ouvir de um assunto tão essencial nesse momento que a gente está vivendo. Fiquem bem à vontade para contribuir, para tirar dúvidas, para fazer perguntas, né, com relação a isso que
essa oportunidade que a gente está tendo de conversar aqui com a Gabriela, né, trazendo essas questões aqui de como lidar, né, com as nossas crianças, com a saúde mental das nossas crianças nesse momento em que todos estamos vivendo, né? Então é bem importante isso. Gabi, então, o que a gente faz, né, no caso, quando a criança tem um certo medo, receio de sair de casa, né? Ou quando daqui a pouco ela quer visitar um parente que estão isolados, né? E como é que a família, como é que o responsável, né, age com esse medo da criança dela sair de casa e de realmente ela estar com saudade, porque isso acaba afetando a todos nós, Sim. mas as crianças têm mais essa questão assim de como é que a gente vai mediar esse conflito, de dizer para ela que não, estamos isolados, tu não pode ver teu avô, tu não pode ver tua prima, né, tu não pode fazer aquela aglomeração da família, né? O que a gente faz, né, quando ela tem esse medo, né, de sair, de visitar os parentes isolados? Sim. Então, é importante a gente pensar que a criança, ela tem uma capacidade muito, é surpreendente, assim, ela consegue pegar pequenas informações que às vezes os pais conversam entre eles ou entre outros familiares, outras pessoas dentro de casa, e as crianças, elas pegam partes dessa conversa, ela escuta uma coisa aqui, ela vê uma notícia na TV na hora que ela estava passando, ou ela, enfim, vê alguma coisa que falaram na internet, se são crianças maiores com acesso à internet, a conteúdos digitais. E isso é uma coisa que por si só já cria, assim, já desenvolve uma, às vezes, catastrofização, a gente pode chamar assim, que é uma distorção cognitiva própria de que deixar as coisas muito maiores do que elas realmente são. Então, às vezes a criança acha que o coronavírus é uma coisa muito agressiva à família dela e, de fato, a gente tem que conscientizar ela de que são necessários cuidados, mas tentar tornar a pandemia o tamanho real que ela realmente é. Com essa criança, por exemplo, a conversa, ela tem que se dar de uma forma acessível, de uma forma clara e de uma forma que a gente possa passar confiança para essa criança, né? Ainda que nós também tenhamos dúvidas, é importante que a gente possa dizer para essa criança o que é o coronavírus, por que está todo mundo de máscara, por que eu não estou tendo aula, cadê meus colegas? Então, muitas dessas dúvidas, quando elas são somatizadas, elas vão, algum momento elas vão aparecer. Então, essa criança pode ficar mais mais ansiosa por conta disso, ela pode apresentar alguns comportamentos, ter mais a birra mesmo, de chorar mais, de ficar mais irritada, de colocar às vezes a culpa em alguém de casa, tipo, é culpa tua, mãe ou pai, que eu não posso ver meus amigos. E aí a gente sente isso, né? Isso nos afeta de certa forma, é um desafio. Mas conversar com as crianças é uma coisa que a gente tem que sempre reforçar, uma comunicação assertiva, dizer o que eu quero dizer, mas de uma forma que seja acessível a essa criança. Tem alguns materiais, até bem legais, que a gente pode pedir para a criança desenhar o coronavírus, por exemplo. Às vezes eles desenham um bicho feio, assim, com os olhos feios e com garras. E aí a gente pensa, olha o que ela imagina. Ela imagina que isso é um monstro, né? Que isso é uma coisa, às vezes, bem maior do que realmente é. E a gente fazer ela entrar em contato com a realidade do que é isso, por que isso está acontecendo, como que a gente pode se prevenir. Então, por isso que precisa dessa nossa atuação do profissional, né, do psicólogo, dos pais, dos educadores, para que todo mundo possa entrar junto nisso para conversar com a criança, porque ela pega muita informação, até coisas que a gente pensa, nossa, como é que ela ficou sabendo disso? A gente não sabe, mas ela acessa, ela consegue ter acesso a essas informações, e isso é um ponto importante que a gente tem que ficar de olho. Tem alguns estudos, até desse ano, que já apontaram, né? Um estudo chinês, com mais de 220 milhões de pessoas esse ano fez, com crianças e adolescentes. Ele mostra pra gente que essas crianças, elas vão apresentar um impacto psicológico com o passar do tempo, por conta do tempo prolongado em que elas estão expostas a eventos estressores. Então, como que a gente pode monitorar isso, né? Porque os eventos, eles já são estressores. Como que a gente pode fazer com que eles sejam
compactuados com a realidade, né? Com o que está acontecendo agora. Meio que desmistificar um pouco do que é a pandemia e do que não é. É normal que a gente distorça, digamos assim. Nós adultos também distorcemos algumas coisas. Então, quando a gente busca informações em sites confiáveis, né, informações corretas, a gente consegue entrar em contato mais com a realidade, tanto para a gente adulto quanto para as crianças. Ótimo, é bem importante, né, a gente pensar nisso. A gente tem até uma pergunta aqui no chat do FU, uma pergunta que ele traz sobre como deverá ocorrer um processo de volta às aulas, né? Agora que alguns estados, secretarias, a gente não está no mesmo momento, né? No Brasil, umas flexibilizam mais, né? Outras pensam numa volta às aulas ainda esse ano. Mas como é que as secretarias, a educação, né, pode se preparar para organizar uma volta às aulas com segurança, como lidar, como preparar com as crianças para a volta às aulas, né? Tanto nas questões de ansiedade, medo, né, e desmotivação que possam surgir nesse período todo em que a criança ficou distante da sala de aula, ficou distante da professora, dos seus colegas, né? Como é que a gente... Sim. E isso acontecendo, né, que é tudo muito imprevisível nesse momento, como é que a gente, de antemão, pode preparar essa criança para esse possível retorno, né? Isso é uma coisa importante da gente já ir trabalhando na rotina da criança agora, né? Enquanto ela está em casa, ter essas atividades, ela tem contato às vezes online, às vezes as crianças também ainda não têm acesso à internet ou não têm acesso a esse tipo de conteúdo e isso é um problema grande, assim, a gente ainda tem pecado bastante nas formas como muitas coisas têm funcionado em relação ao cuidado com a saúde mental da criança agora. Essa cobrança, às vezes, vem de N espaços de que a criança tem que ter um desempenho muito favorável ou igualmente favorável, ainda que durante o isolamento. E por isso que é importante que a gente cuide, assim, as emoções, os pensamentos das crianças, elas vão influenciar diretamente no funcionamento cognitivo dela também. Ela pode ter mais uma dificuldade atencional, de concentração, a gente pode perceber aspectos das funções executivas das crianças, de planejamento, de organização, porque sim, tem sido um desafio e tem sido um desafio também para os pais, né, conseguirem se conectar com o virtual, né? Essas aulas online, às vezes eles estão tendo que pegar também um material que há tempo eles não viam, então é um desafio para todo mundo dentro de casa. Então, acho que tem um caminho importante para a gente percorrer em preparação essas crianças à volta às aulas. E eu acho que um ponto-chave disso, sim, é o diálogo com elas, saber o que elas esperam, suas expectativas, o que elas imaginam que vai acontecer, como é que vai ser esse retorno, e os cuidados que essas crianças precisam ter quando elas voltarem para as escolas. Os pais delas não vão estar lá o tempo todo monitorando isso junto com elas. Então, isso precisa de um preparo bem antecipado e um nível de psicoeducação a respeito do que pode o que pode vir a surgir nesse tempo, o que ela pode sentir com mais impacto e como que esse desempenho dela, talvez até explicar por que o desempenho dela está diferente, por que está sendo mais complicado aprender, por que ele não está conseguindo acompanhar tanto as aulas, as crianças que têm esse acesso. E, enfim, para a gente poder pensar formas, acho que isso é um trabalho muito multiprofissional, que vem por parte do psicólogo, da direção, de vários espaços, e que a gente pode programar, até às vezes desenvolver cartilhas como formas da gente trabalhar isso com as crianças em casa, de uma forma lúdica, com desenhos. Tem várias cartilhas legais explicando o próprio coronavírus aí, que são desenvolvidos até pelo Ministério da Saúde. E eu acho que é uma coisa legal que pode fazer com que a gente entre mais em contato com o universo deles, com o que eles estão entendendo e quais são as suas expectativas. Porque sim, o emocional vai influenciar bastante nesse retorno aí. Com certeza. E fazendo um gancho aqui com a pergunta do FU, né? A Paula Vidal também, que eu acho que faz uma lógica nos que a gente está conversando, ela pergunta como lidar com o distanciamento no retorno, né? Porque a gente prevê, né, que a gente vai ter como conhecimento da área, que a gente vai ter todo um problema de medo, de ansiedade
também dessas crianças, de como lidar, como trabalhar no distanciamento, no retorno, né? Imagina que a gente tenha que a escola, as secretarias, os pais, tem que tudo trabalhar junto, que imagina que a gente tem que chegar para uma criança e dizer, tu não pode tocar no teu colega, tu não pode abraçar no teu colega, né? Como é que a gente lida com esse distanciamento nesse retorno, sem gerar um medo, uma ansiedade, né? Tanto na criança em si, de que a gente sempre preza ali a mediação, a interação, o carinho no colega, e agora a gente está dizendo ao contrário, que não, ela tem que se distanciar, né? E ela não pode ficar junto do colega, né? Como é que a gente pode lidar com isso, Gabi, nesse retorno, sem gerar esse medo? Esse distanciamento, ele vem bastante em contato com aquilo que a gente falou antes, né? De eles, às vezes, não poderem ver os avós, ou não poderem ver os tios, e ver, ah, meu Deus, mas que saudade, por que eu não posso ir lá? Eu sempre ia lá na sexta-feira, digamos assim, inventando, né? Um caso único. Mas a gente pode pensar que essas situações, elas podem acabar gerando na criança emoções. Ela pode sentir mais raiva, ela pode ficar brava, ela pode ficar irritada. E essa pode vir também essa culpabilização assim dos pais ou dos professores, do pessoal da escola, porque ela quer fazer aquilo, ela quer ver o colega dela, ela quer abraçar, ela quer a vida normal que ela está acostumada de volta. As crianças também sofrem do tédio, está sendo difícil ficar em casa, como é que eu organizo a minha privacidade? O próprio. Tem vários estudos que também têm mostrado como as famílias têm enfrentado conflitos entre si por causa de muito tempo juntos. Então, pode acabar gerando falta de privacidade, mais conflito, mais tédio, mais dificuldade de comunicação. Então, é difícil, é desafiador. A comunicação é uma pauta que a gente sempre defende, assim, de conversar com a criança de uma forma que ela entenda e passando uma confiança para ela de que as coisas são assim agora, que elas devem ser, em preservação à saúde dela e à nossa, mas por vezes isso não vai chegar com tanta assertividade que a gente quer. Então a gente vai falar, ela vai entender parte disso, mas parte não. Não, mas eu ainda quero ver meus colegas, eu quero abraçar meus colegas. E o medo também é uma emoção básica, as crianças sentem o medo, mas a gente deve preparar elas e passando a nossa confiança também de que isso agora é necessário e de que quais formas a gente pode manejar isso. Agora as crianças já vão entrando em contato, às vezes as maiores, com os colegas por videochamadas, assim, tipo pelo Zoom, ou pelo Skype, ou pelo WhatsApp. Mas aí são crianças maiorzinhas mesmo, né? Mas até na escola, às vezes, elas entram em contato por vídeo com colegas, e isso é uma forma de contato para a gente conhecer como é que está a realidade do outro colega, porque não é uma criança isolada que vai chegar na escola e não vai poder se abraçar com as outras. Poxa, mas só eu? Não, todas as crianças não vão poder entrar tanto em contato. Talvez todas as crianças estejam com emoções de medo, então algumas mais, algumas menos, mas a gente vai prestar atenção de que ela pode se sentir mais acolhida ao ver que isso não é só com ela, que isso é uma coisa que também envolve as outras crianças e que também gera um exercício de todos, né? E um desafio para todos nós, com certeza. Já que é uma coisa que ninguém nunca viveu antes, a gente não tem uma experiência prévia de como lidar com isso, né? Sim, ninguém vivenciou, é novo para todo mundo, né, Gabi? Todo mundo está passando, ninguém imaginava uma pandemia nesse sentido, né, de isolamento, da gente ter de se distanciar das famílias, das pessoas que a gente gosta, a gente, né, ficar confinados em casa aí para a gente poder se resguardar com relação a isso, né? E a Déia Stael, ela traz aqui, né, uma pergunta que eu acho que a gente chegou a falar um pouco sobre isso, que a gente, a nossa intenção aqui é falar da saúde mental da criança, mas isso abarca toda a família, né, com relação a como é que a família vai lidar com essa saúde mental da criança. E ela traz aqui uma pergunta de como tranquilizar os pais caso as aulas retornem, né, porque eu tenho visto, eu tenho lido muito, né, sobre a questão da pandemia. Sou da área da educação, estou ligada à educação, então leio muito assim o que os pais pensam, não sou mãe ainda, né? Então eu leio muito isso para poder refletir e realmente é uma preocupação que os pais têm, né? De como é que eu vou ficar tranquilo liberando o meu filho? Será que não é melhor o meu filho perder um ano e se resguardar a saúde e depois ele tem um ano pela frente para recuperar, né? Então muitos pais, assim, que eu tenho lido, né, têm ido mais por essa lógica de vou preservar meu filho agora porque ele tem um ano para recuperar.
como, né, como a gente tranquiliza esses pais, né, caso aconteça assim um retorno nas aulas ainda esse ano? Como é que a gente pode tranquilizar? Como é que as escolas podem trabalhar isso? Né? Como é que Esse é tu... um ponto bem importante, assim, que a gente acaba trabalhando bastante em terapia também, porque o que que acontece, né? A gente tem controle sobre as coisas até um certo ponto. Então, até um certo ponto eu posso fazer tudo para me cuidar e para cuidar dos meus filhos menores que não conseguem se cuidar sozinhos, né? A gente pede para eles lavarem as mãos, a gente pede para eles usarem máscara, mas talvez essas crianças não se lembrem de fazer isso, né? Isso é uma coisa que com o comportamento, com a repetição desse comportamento, isso vai se tornando mais natural, sim. Elas vão conseguindo ter acesso a isso, entendendo os objetivos disso, mas como pais, é um desafio muito grande, assim, porque daí é que nem o primeiro dia de aula do filho, né? A gente tá com eles, e aí a gente tá com eles em casa, eles estão super protegidos. Poxa, agora eu vou soltar eles nas escolas, parece que é uma coisa que é um desespero, assim, tipo, eu tô entregando meu filho e como é que ele vai ficar? Ele vai se cuidar? Vão cuidar dele por mim? Como é que vai ser isso? Então, realmente, isso é uma coisa que afeta muito a saúde mental dos pais, por isso que é importante a gente também manejar isso, observar isso, como é que tá, se isso está em contato com a realidade, é uma preocupação natural, ela é uma preocupação muito exacerbada, que chega a ser catastrófica, a ponto de não condizer com a realidade, de já imaginar algo muito maior do que realmente está acontecendo, mas é um ponto-chave importante da gente pensar como tranquilizar os pais. Às vezes, grupo de pais é uma coisa super importante. Algumas escolas podem propor isso, então, dos pais se encontrarem virtualmente e também dialogarem as suas emoções, o que que eles têm pensado, o que que eles têm programado, dando ideias uns para os outros, né? Esse compartilhamento pode ser super importante e orientação para os pais, juntamente com os professores, que também entram como um ponto-chave aí, né? Tanto na tranquilização da criança como desses cuidadores. Sim. Perfeito. A Maria das Graças Alves Nogueira Cruz, ela traz um comentário aqui no chat que vem bem ao encontro da nossa próxima pauta aqui para a gente falar, seguindo essa lógica. Tenho percebido crianças com muita ansiedade reverberando na agressividade ou mesmo na apatia. Gostaria que comentassem sobre como reconhecer as emoções das crianças que muitas vezes não são claras para o adulto. Né? Então, crianças que tiveram mudanças de comportamento significativas desde distanciamento, né? Como é que um adulto, em termos práticos, assim, ele consegue reconhecer em que momento o responsável deve dizer assim, não, agora realmente eu fui até aqui, eu preciso de um profissional para ajudar. Né? Sim. Uhum. Na psicoterapia, a gente lida muito com as estratégias de enfrentamento que a gente tem. Isso em todas as faixas etárias, as nossas estratégias de enfrentamento quando crianças, que é quando a gente está começando a desenvolver uma autorregulação emocional, é na infância que a gente começa a desenvolver isso, e a gente tem estratégias de enfrentamento que elas são adaptativas e estratégias desadaptativas. Alguns autores apontam que as estratégias desadaptativas elas são muito relacionadas à agressividade e à apatia. Então, isso são pontos chaves assim que mais aparecem, porque realmente as crianças elas podem ficar mais agressivas de culpar os outros ou agressivas contra elas, de se culpar, de que então elas não podem sair, tem alguma coisa errada com elas, alguma coisa diferente com elas. E a gente tem que lembrar que emoções como raiva, elas são naturais, elas fazem parte de quem a gente deve respeitar essas emoções até o momento que ela é saudável pra gente. Mas chega um momento que essa emoção ela já passa a ser prejudicial à nossa saúde, né? A criança está muito raivosa, a gente percebe, bom, não tá dando para dialogar, eu não entendo o que que ele está dizendo. Às vezes as crianças, elas gritam e elas vão gritar mais alto até que elas sejam ouvidas e até que elas sejam compreendidas e se tenham um espaço de escuta e de carinho, de cuidado com elas. Então, não, a gente não vai passar a mão na cabeça toda vez que a criança for agressiva, porque ela precisa dessa validação o tempo inteiro. Mas ela precisa sim ser validada. A gente precisa entender o que, que a raiva dela está querendo me dizer. Ela está muito tempo em casa, ela está muito entediada. Ela teve a rotina dela mudada
do avesso, basicamente. As crianças, elas precisam desse contato social com os colegas, com os amigos, faz parte do desenvolvimento delas. Então, é aquela ideia da gente se colocar, é difícil, mas se colocar no lugar dessa criança e pensar, imagina o que está sendo para ela se fosse na minha infância, eu estivesse passando por isso, talvez também fosse uma coisa bem desafiadora. E aí a gente trabalha bastante a regulação emocional com as crianças, de entender as suas emoções e conseguir regular elas para que elas sejam saudáveis e adaptativas para a gente, e como que a gente pode responder a essas emoções, né? A gente escolhe, nós adultos também, se nós estamos com raiva ou nós estamos com medo, a gente vai responder com base nas nossas emoções naturalmente. Mas com a regulação emocional, a gente vai conseguir responder de uma forma mais racional, apesar das nossas emoções. Então, a gente pode sentir o que a gente sente, mas buscar formas de lidar com isso, né? As estratégias de enfrentamento desadaptativas, elas envolvem também o isolamento, que é a criança ficar mais isolada até dentro de casa, ela ficar mais quieta, ela ficar mais num cantinho, não querer conversar. A oposição também, que são esses comportamentos mais desafiadores, e a delegação, né, que é reclamar, se lamentar mais, depender muito mais da outra pessoa do que ela já normalmente dependeria, e a gente vai ficando de olho nesse tipo de comportamento. Certo, perfeito. Gabi, tem um pensamento aqui, uma pergunta do Fu, na verdade, mas para a gente pensar, que ele traz o pensamento e faz a pergunta, bem interessante. Estranho pensar que essa geração de crianças e adolescentes será uma geração da época da pandemia, né? Quais podem ser os impactos e marcas ao longo da vida dessas crianças, esse marco, né, da pandemia, né? Então, é bem importante a gente ter essa pergunta, assim, para a gente saber o futuro, né? Como é que isso, quais são os impactos negativos disso no futuro, né? Sim. Essa é uma pergunta... Pode falar. É uma pergunta bem legal, porque realmente, assim, muitos pesquisadores têm se dedicado muito em avaliações agora com o público infantil, com adulto também, mas em especial com crianças e adolescentes, para que a gente possa ver, não só observar os impactos, né, para que a gente possa tomar alguma atitude agora para já poder prevenir alguns impactos, mas que sim, muitas coisas virão acontecer. Tem vários estudos destacando o transtorno de estresse pós-traumático, em especial, onde a vivência do que a gente está passando agora, dessa pandemia, podem fazer com que crianças, adolescentes e adultos desenvolvam o TEPT. Infelizmente, isso é uma coisa que a gente vai acabar enfrentando bastante daqui a alguns anos, talvez no consultório, como reflexo do que aconteceu agora, como um medo extremo ou uma hiperpreocupação com hipervigilância, com o cuidado, com medo de alguma nova pandemia, um novo isolamento, porque isso impacta em N fatores, né? Como a gente já falou antes, é uma perda financeira importante, é uma falta de contato, são informações inadequadas que às vezes a gente não hesita receber, né? A gente recebe essas informações e elas nos afetam instantaneamente. Então, sim, a gente pode se preocupar, porque podem vir respostas futuras e isso levar alguns anos para vir, mas por isso que o trabalho infantil ele é importante agora, porque daí a gente consegue prevenir bastante coisa e moderar e conseguir trabalhar com as crianças com base no que está acontecendo agora, para não deixar que isso exploda, digamos assim, daqui a alguns anos e a gente só se dê conta dos efeitos disso muito, muito depois, né? Sim, é trabalhar na prevenção disso, né? E realmente é um exercício um pouco difícil, né? Com esse momento que a gente está vivendo, a gente não sabe muito como trabalhar, como fazer um plano de ação, como a gente vai reagir, né? Então seria realmente, né? Como é que a gente trabalha de forma preventiva para a gente não ter um impacto tão grande na vida dessas crianças aí no futuro próximo, né? Então é bem isso, assim, um aprendizado, esse momento está sendo um aprendizado para todo mundo, né, com certeza. Com certeza. E Gabi, qual é que tipo de entretenimento, né, virtual, tu considera sadio para as crianças, né, porque tem aqui um comentário, na verdade uma pergunta da Paula Vidal, mas que faz relação com essa nossa pauta, né? Que algumas crianças pequenas de até 5 anos não estão demonstrando interesse nas atividades escolares, né?
ela acha que não é uma atividade em si, né? Mas é mais um momento da emoção, um momento que a gente está vivendo. Eu faço uma relação com isso, com o entretenimento virtual é sadio para a criança, e daí a gente já faz uma relação também, né? Puxando um pouco de que as escolas não estavam preparadas para esse momento remoto, que a gente não está chamando de educação online, nem educação à distância, é uma modalidade de ensino remota, né? E muitas vezes não estavam preparados realmente para isso, e as atividades escolares elas não acabam trazendo algo mais convidativo para essa criança também ter um interesse, ainda mais por não estar com os colegas, com o professor, né? Como é que a gente, né? Como é que a gente pode daqui a pouco dar uma ideia, ter uma ideia, né, de por que essas crianças até 5 anos, que a gente tem algumas atividades do tipo de entretenimento virtual também para essas crianças, né, para elas poderem ter mais interesse nas atividades escolares, e também até que ponto é sadio para as crianças, né, essa questão do entretenimento virtual na aprendizagem e na entrega de atividades escolares, né? Até que certo Sim. ponto, em idade, isso é sadio, isso é viável. Uhum. Acho que isso é uma coisa importante para a gente ir avaliando dentro de casa, porque e no consultório também, porque tudo que é em excesso a gente se preocupa, né? A criança ter um acesso muito livre à internet e não ter muito um controle do que ela pode acessar, do que ela não pode acessar, isso pode ser até perigoso, né? A gente precisa ter uma ideia do que essa criança está acessando, onde que ela está entrando, quais sites ela tem, enfim, acessado. E, enfim, pensando a modalidade, o que a gente pode ver das tecnologias, por exemplo, das crianças, tem muito material que está sendo desenvolvido, principalmente agora, que tem vindo de forma online, né? Por quê? Porque a gente não está podendo se encontrar, então isso tem vindo muito mais para os adultos, né? As lives, um material educativo, cursos online, enfim, isso vem para os adultos. E infelizmente para as crianças ainda é mais escasso, assim, a gente não tem tanto acesso a conteúdos interativos de qualidade para as crianças que foram desenvolvidos agora durante a pandemia. Isso seria bem legal, tipo, de ter alguns aplicativos, alguns materiais que as crianças poderiam ter acesso. Essa cartilha que eu comentei do Ministério da Saúde é bem legal e ela é digital. Eu logo pensei nela, assim, porque eu penso que se a criança tem acesso à internet, que a gente possa dar para ela também um conteúdo de qualidade, um conteúdo que vá condizer com a realidade que ela está vivendo. Também os atendimentos online com crianças menores, pensando na psicoterapia, assim, crianças menores, não, a gente não indica o atendimento online porque elas talvez não teriam esse contato assim com o psicólogo ou conseguir manter essa concentração. Mas para as crianças um pouco maiores, a gente consegue também pensar que a terapia online é uma tecnologia que é qualificada para a criança, né? Porque daí a gente vai estar trabalhando a saúde mental dela de uma forma lúdica, de uma forma viável. Às vezes eu mandar o material para ela me mandar um desenho do coronavírus, ou a gente fazer um mapeamento do que é o coronavírus para ela, como que ela percebe que isso tem afetado na rotina dela. Mas sim, eu acho que nas atividades escolares, isso que a Paula comentou, é muito importante da gente discutir, da gente levar isso em questão. Por quê? A gente exige que as crianças tenham, muitas vezes, o mesmo desempenho agora comparado com antes nas escolas. Isso às vezes vindo dos pais mesmo, que as crianças elas têm que seguir motivadas e preparadas e prontas para isso. Só que não vai ser bem assim, né? A gente está passando por um momento muito desafiador, que muitas emoções, a ansiedade, também o estresse, ele tem vindo de uma forma bem significativa aí. E isso vai afetar diretamente no interesse dela nas atividades escolares e também na, no desempenho dela, né, nas atividades. Então, acho que é um momento ideal para a gente pensar estratégias de como manejar isso, considerando que são tempos muito difíceis para nós e para eles também, e que pode ser que a gente esteja percebendo coisas diferentes e que isso não significa que não é saudável, significa que está condizendo justamente com o que a gente está vivendo agora. Perfeito. Ah,
Suane Siqueira Lucas, ela traz um comentário bem interessante que a gente falou anteriormente ali sobre as famílias, os responsáveis, né? Como tranquilizar esses pais, esses responsáveis. Ela comenta que tem um grupo no WhatsApp com as famílias da turma dela, maternal 2, faixa etária dos 3 anos. É legal aquele espaço, pois os pais trocam experiências e as crianças, de certa forma, estão mantendo um vínculo. Acho Olha que só. isso vai ajudar no retorno. Uhum. Com Legal, certeza. né? Que É bem legal. um movimento que a gente estava conversando, né, antes, que é continuar criando esse vínculo e criando essa experiência com outros Uhum. pais, né? Para que a gente É, possa trocar. esse é o momento ideal para a gente se reinventar, tipo assim, botar até a nossa criatividade em jogo e vamos ver o que dá para fazer, o que a gente pode desenvolver. A gente vai ter dias e dias, tem dias que a gente pode ter uma super ideia de alguma coisa legal para desenvolver com os pais, com os cuidadores, com as crianças, com os educadores, e enfim, que a gente possa colocar isso, que a gente possa divulgar isso, porque isso pode ajudar muitas escolas em muitos lugares do Brasil a terem um acesso de educação vinculado à saúde mental, tanto dos pais quanto das crianças, né? Perfeito. E Gabi, para as mães sozinhas, né? Como é que tu vê, assim, quais são as necessidades que a gente deve observar, né? Que devemos observar? Há algo que devemos estar especialmente alertas, devemos ter um devido cuidado, uma devida atenção para as mães sozinhas que tem ali, né? Que atua sozinha como pai e mãe ali de uma família, de uma de crianças ali, 2, 3 crianças, né? Tem algo que em especial que a gente deve se alertar, deve ter alguma atenção sobre isso? Uhum. Então, eu acho que a gente deve cuidar muito, porque o que acontece? Existe a rotina da criança, mas existe a rotina da mãe, né? A gente não quer prejudicar nenhuma das duas, dando hiperatenção para uma. Às vezes, a gente pode estar cuidando muito da criança e desempenhando muito tempo aos cuidados dela, acompanhando ela nas aulas e programando atividades. E quando vê, a gente está colocando a nossa saúde, a saúde das mães em risco e também o próprio desempenho da rotina delas, né? As atividades que elas têm em casa ou se elas estão trabalhando de home office, a gente poder prestar atenção nisso, mas é um ponto-chave, sim, porque a gente deve cuidar que essa sobrecarga, ela também pode ter um reflexo que a gente quer evitar, né? A gente não quer que as pessoas adoeçam mentalmente por conta disso, por conta do estresse, que sim causa consequências importantes, que a gente não pode deixar de lado nesse momento. E às vezes, em preservação à saúde física, a gente acaba colocando a nossa saúde mental em risco, né? E as mães solos, elas já têm uma experiência assim de já terem que lidar com as atividades delas e as atividades das crianças, o que por vezes pode ser bem importante da gente ficar de olho, da gente poder achar formas de discutir isso em outros ambientes, de trazer isso como pauta, porque a saúde da criança ela é importante, mas a da mãe também é. Então a gente pode achar formas de estipular as atividades da criança e ir tornando isso rotina, para que a rotina da mãe também não seja diretamente afetada, né? Para que ela possa também exercer as atividades que dela, enfim, e a criança poder também contar com o apoio dela, mas também ainda ter a rotina preservada de que ela tem as atividades dela para fazer, se ela precisar, ela chama, mas enfim, não que a criança fique totalmente dependente a mãe agora por conta da pandemia, né? Para que a mãe também possa fazer as atividades dela, sabendo que a criança tá inserida, né? Ela tá fazendo alguma coisa, ela tá brincando, ela tá tendo aula, ela tá tendo momentos de lazer, momentos de aprendizagem, enfim. Ah, perfeito. E tem mais uma questão ali que eu acho que puxa um gancho um pouco do que a gente já um pouco do que já trouxeste aqui, que é a questão lá da família, como é que a família lida, conversa com a criança, de que agora ela está isolada, está distante, não pode visitar, mas sob o ponto de vista da criança. E agora uma pergunta que reverte um pouco isso, né, de como os familiares ou cuidadores podem lidar com a culpabilização dos filhos, né? De, por exemplo, as crianças pequenas que acham que os pais é que estão impedindo ela de sair, de fazer um passeio, de ir na pracinha, de visitar os parentes, né? Como é que os familiares ou cuidadores eles podem trabalhar essa culpabilização
por parte das crianças, né? Uhum. Isso é uma coisa importante, né, da gente poder filtrar um pouco esse tipo de informação que vem da criança, às vezes ela culpar também os familiares de que elas não estão fazendo as atividades dela, a gente poder inserir ela no contexto da realidade. Tipo assim, ela poder conversar com colegas ou conversar com outras pessoas de fora para que ela veja que aquilo não é só com ela, né? Que ela tá isolada, mas os colegas dela também estão, e outros amigos dela também estão. Então, isso é um ponto importante da gente considerar, porque isso faz com que ela seja inserida no contexto social mesmo. Ah, tá, então eu tô passando por isso, mas fulano também tá, o Pedrinho também tá, e a gente poder pensar que isso tudo faz parte da preservação da saúde dela. Só que não adianta, né? Quantas coisas os pais fazem pela segurança dos filhos, anos depois eles vão saber que aquilo era pela segurança deles. No momento da infância, aquilo nada mais é do que meu pai e minha mãe sendo muito incompreensíveis comigo, porque eu quero sair, eu quero ter minhas atividades normais, mas quando ela é inserida no contexto social, ela vê que isso está acontecendo no Brasil inteiro, em vários estados, enfim, em várias escolas, em vários ambientes, com vários conhecidos, ela acaba conseguindo ter mais esse contato com a realidade de como que as coisas estão acontecendo. Tem várias medidas para se ter com as crianças que também está sendo aí super divulgado para a gente poder pensar juntos o que a gente pode fazer, o que a gente pode moldar, o que pode ser mantido, pensando sempre em não lidar com extremos, né? A gente também não, como pais, como educadores, não ter um pensamento mágico de passar para a criança de que nada está acontecendo, de que está tudo bem e só focado em coisas que não condizem tanto com a realidade, né? E nem no extremo da catastrofização, da gente pensar que enfim, que as coisas estão, o mundo está acabando ou que tem coisas muito maiores acontecendo, porque isso também vai assustar muito a criança, né? A gente tem que dar um nível adequado de informação para ela. Da mesma forma que a gente acessa a informação, às vezes a gente fica horas procurando notícia, a gente também fica meio, opa, nossa, eu tô vendo como eu já tô estressada, eu já tô mais ansiosa com isso. Com as crianças é a mesma coisa, a gente poder filtrar e passar para elas esse tipo de conteúdo. Então, manter uma estabilidade e a organização de um ambiente, né? A gente poder manter uma rotina pré-estabelecida de horário para acordar, horário para dormir, horário para ter aula, horário de lazer. A gente poder dividir isso é importante para que ela também não se sinta perdida e sozinha, né? Que ela possa sentir que ela ainda tem uma rotina, ela ainda tem as suas atividades. E isso é uma coisa bem importante, porque daí ela se sente parte do contexto, né? Não é os pais parte da realidade e a criança tá lá avulsa, fazendo o que ela quiser fazer e pergunta coisas para os pais, ninguém diz nada. Então, quando a gente torna essa criança parte disso e a gente concede a ela informações acessíveis e claras para ela se sente parte disso. Isso é uma coisa muito, muito boa e que a gente pode levar adiante, não só na pandemia, né, mas em outros momentos também, de tornar ela parte dessa rotina. Então, dividir responsabilidades também é uma coisa super importante, né? Fazer com que a criança se sinta responsável por algumas atividades. Então, dar a ela esse poder faz com que ela também se sinta bem parte da rotina, do que está acontecendo. Então, a gente precisa que ela lave as mãos, precisa que ela se cuide, e ela se torna responsável por isso. Dá uma sensação positiva, assim. Então, a comunicação não negativada, né, que é sanar dúvidas, ouvindo com atenção o que as crianças elas têm a dizer. Não é só ouvir, levantar e voltar às atividades. Então, vou tirar um momento para ouvir aqui o meu filho. Não, é a gente ouvir com atenção. O que eles têm para me dizer? O que do que ele pensa é real e o que ele pensa não é tão real assim e eu posso sanar essa dúvida, condizer ela mais com a realidade. E, enfim, compreender que alguns comportamentos eles podem estar mais acentuados, como dormir mal, a dificuldade na alimentação, a timidez das crianças ficarem realmente mais tímidas nos contatos assim por vídeo com às vezes colegas, professores, elas não se sentirem super à vontade e a gente respeitar o tempo delas, né? Que é um tempo ainda um pouco diferente do nosso. Com certeza. Eu tenho uma última pergunta aqui da Eleni Lima. Eu participo de um grupo de pais e filhos adolescentes. O que mais comentam é sobre os adolescentes estarem trocando a noite pelo dia.
o que Sim. sugerir, como possam lidar com essa situação. Claro, né, está acontecendo bastante nas famílias, né, essa sensação de mudar a noite pelo dia, por estar mais em casa, né, então a Eleni pergunta como lidar com essa situação, que eu acho que vem bem ao encontro do que tu está trazendo de criar rotinas, né, de estabelecer um cronograma para isso, né, mas como em termos práticos, né, se lidar com isso. A gente lida muito bem com crianças, com adultos também, da gente fazer um material visual, sabe? Não é só dizer para criança ou para adolescente que ele vai dormir tal horário e acordar tal horário e as atividades dele vão ser organizadas com base na rotina do dia. A gente fazer isso escrito é super legal, sabe? Da gente poder pensar em fazer uma lista e deixar na cozinha, deixar na geladeira ou deixar no quarto, para que essa criança e adolescente eles tenham essa rotina visual, assim, um lugar acessível para eles, para que eles saibam que aquilo é importante, né? É por que que ele está tendo que dormir bem à noite. E psicoeducar, né, sobre as consequências disso. Se ele não dorme bem de noite, amanhã talvez ele não se sinta muito bem e daí ele não vai conseguir prestar muita atenção na aula, ou ele vai ficar muito cansado, ele talvez não se alimente bem. E isso vai levando uma coisa, leva a outra, né? A gente dorme mal de noite, aí sente muito sono de dia, aí tem muito acesso à tecnologia que também desperta, e o excesso de tecnologia durante a pandemia já é outra pauta super relevante da gente discutir. Mas isso visual pode ser um ponto legal, sabe? De trazer isso como uma forma acessível para ele ver, assim, quais são as minhas atividades, as minhas responsabilidades agora durante essa semana. Semana que vem a gente tenta outra, a gente vai moldando, a gente tenta diferente, ou faz um mês, depois outro, pra gente ir tentando organizar de uma forma que seja boa para a família toda, né? Com certeza. Bom, a gente está se aproximando do final da nossa live, né? Acho que foi muito positivo, né? E eu queria agradecer a Gabriela por ter aceitado o convite aí, ter feito tantas considerações e trazer tantas visões, né, nesse lado mais da psicologia importantes, né, para que a gente possa pensar em como lidar com esse novo que a gente está vivendo, um novo momento em que a gente está vivendo. Então, Gabi, muito obrigada aí pelo teu Aí tempo eu que disponível para agradeço. conversar com a gente sobre isso. Fica à vontade aí para agradecer também, né? Para falar alguma finalização que tu queiras. Gente, eu que agradeço muito pelo convite. Sempre que a gente abre um espaço para a gente discutir saúde mental, é um bom espaço, porque querendo ou não, a gente tem falado mais sobre isso, mas a gente tem um longo caminho a percorrer ainda, de poder, em diferentes ambientes, né, trazer o que é autocuidado, como que eu posso preservar minha saúde mental e como a minha saúde mental reflete em diversas outras coisas, né? Ela vai ser vista no meu desempenho, ela vai ser vista no meu sono, no meu relacionamento com as outras pessoas. Então, a gente discutir a saúde mental ainda das crianças, eu acho que é um ponto muito, muito interessante. Fico muito feliz de vocês terem aberto a possibilidade da gente discutir isso. Espero que tenha sido útil para as pessoas, que tenha feito sentido. Se não fez, eu também fico super aberta a outras dúvidas. Vocês podem me chamar no Instagram, a gente pode conversar, a gente pode buscar formas de criar um conteúdo que seja mais acessível, como que eu posso trabalhar isso com os meus filhos. E, enfim, fico super à disposição mesmo e muito feliz. Vou acompanhar as outras lives aí que tiver. Obrigada, Gabriela. Gabriela Schneider tá no Instagram? É psico.gabriela Schneider. Acho que tem Uhum. o nome escrito por aqui, né? É. Isso, tá, perfeito. Muitíssimo obrigado, Gabi. Queria Eu que agradecer também a todos que participaram, né, curtiram, perguntaram, trouxeram também considerações, né, trouxeram comentários do que está fazendo e está dando certo. Isso é muito legal, trocar essas experiências do que está dando certo também. A live completa estará lá disponível no grupo do PVE Nacional e no canal do YouTube no PVE. E quinta-feira a gente vai lançar mais um desafio para os mais uma vez, obrigada, um abraço para todo mundo e até a próxima, gente. Até.
Oi, meninas, vocês estão me ouvindo? Sim. Deu tudo certo, foi muito legal. O pessoal comentou bastante. Teve uma hora que eu assim, comecei a selecionar as perguntas que eles estavam fazendo, porque muita gente começou a trazer o que estava fazendo no seu município, o que estava dando certo, o que estava Eles dando têm errado. vontade de Legal. compartilhar, né, Lana? Eles adoram. Mas eu achei que foi muito legal, muito enriquecedor. Os assuntos sempre, os temas, né, relacionados